Olá, meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí do outro lado da telinha. Sejam todos muito bem-vindos, quarto ano, a nossa aula de história na nossa sala de aula. Hoje a aula é com gostinho de saudade, então vamos lá, né? Módulo de história, módulo novo, tudo novo, unidade nova, unidade 3. Hoje nós vamos trabalhar da página 6 até a página 13. A página 6 e 7 é introdutória, depois vamos trabalhar o capítulo 1 da unidade 3 e o capítulo 2 da unidade 3. Então, todo mundo aí com o livro aberto, qualquer dúvida é só procurar a Protacila no PV, certo? Não fiquem com a dúvida, tirem as dúvidas de vocês, vão assistindo aos vídeos devagarzinho, com calma, com tranquilidade, mas não deixem de assistir, certo? Então, vamos lá. Vamos primeiro para a nossa atividade na página introdutória, esta página aqui, ó, página 6 e a página 7, onde vai falar sobre os indígenas, histórias e culturas, não é? O termo indígenas, não mais o termo índio, não é? Que remonta a questões do passado, remonta, né, um certo romantismo, e aí não mais, né? Não mais índios, mas sim indígenas, né? E a gente vai contextualizar um pouco, vai falar da história e vai falar da cultura, né? Dessas tribos indígenas, que já foram muitas, né? No período da colonização, né? No período que os portugueses chegaram ao Brasil. Então, vamos lá. Na página 7, tem duas questões aí que vocês vão analisar e vão responder aonde? Podem responder nos comentários ou no livro mesmo, né? Respondendo nos comentários, vocês vão estar interagindo. Então, fiquem à vontade para responder nos comentários. Então, vamos lá. Observe a imagem. Ela representa crianças da etnia Kalapalo. Kalapalo, uma etnia, né? Produzindo um vídeo que depois será disponibilizado na internet. O que você acha que as crianças estão falando nesse vídeo? Aqui. Vocês acham que as crianças estão falando o quê? Você acha importante compartilhar com as outras pessoas aspectos do seu dia a dia? Você acha que isso é importante? Procure justificar também. Aqui não tem a justificativa, mas procure dizer por quê. Por que vocês acham isso importante? Pronto! E aí, depois que fez essa atividade, o próximo vídeo, Protacila vai colocar informações importantes referente ao quê? Referente à cultura indígena. Isso! Então, fiquem atentos que tem muitas informações importantes que não estão no livro, mas que são fundamentais para a compreensão das atividades, né, do livro, do módulo, certo? Então, ligado no vídeo! E aí, meus amores, prestaram atenção bem nas informações que a Protacila colocou? Nas informações sobre, né, a cultura indígena, sobre os povos indígenas, bem interessante, né? Os povos indígenas, eles têm muita coisa, né, interessante, eles trazem muita coisa para a cultura brasileira, né, para a nossa cultura. Eles fazem parte da cultura brasileira, porque quando os portugueses chegaram aqui, eles já estavam aqui, né? Então, vamos lá, né? Agora a gente vai trabalhar com o capítulo 1, capítulo 1 da unidade 3. Que capítulo é esse, Protacila? Antigos povos indígenas. Vamos falar sobre os antigos, né? Hoje os indígenas vivem de uma forma diferente da forma como viviam antigamente. A gente vai saber como é que os povos viviam. Então, todo mundo na página 8, acompanhem comigo a explicação, certo? Então, vamos lá. Na página 8 diz o seguinte: ao longo do tempo, o território brasileiro, ele foi habitado por vários povos, né? Vários. Essas populações se espalharam pela América e deram origem aos antepassados dos atuais indígenas. Então, antepassados, pessoas que vieram antes da gente. Esses grupos, eles deixaram vestígios como pinturas em cavernas, vasos de cerâmica, esculturas de pedras, armas e utensílios em geral. Então, muita coisa esses nossos antepassados, eles deixaram, né? Muitos vestígios, a pintura nas paredes, o artesanato, então muita coisa eles deixaram
para que hoje a gente, né, pudesse estudar e falar sobre eles, não é? Então, no livro aí, vocês percebem bem, ó, pontas de flechas pré-históricas encontradas em sítio arqueológico e calmo do Rio Grande, em Minas Gerais. Aqui, ó, esta imagem aqui, tá vendo? São vestígios deixados pelos povos indígenas antepassados, né? Povos dos sambaquis. Olha só quem são esses povos. A palavra sambaqui é de origem tupi e significa amontoado de conchas. Os povos dos sambaquis, que viveram há cerca de 6.500 anos, eles deixaram vestígios que podem ser encontrados em grande parte da costa brasileira, né? A costa onde tem o oceano, as nossas praias. Então, os sambaqui deixaram muitos vestígios nas praias. Os sambaquis são montes erguidos por esses povos e contêm restos de conchas, moluscos e ossos humanos e de animais fossilizados, além de fragmentos de cerâmica e de outros objetos também, né? Alguns possuem restos de vestígios funerários. Olha só, esses sítios arqueológicos que podem atingir até 30 metros de altura fornecem informações sobre a dieta alimentar e os rituais funerários dos povos indígenas que ocupavam a costa brasileira. Então pense, né, a alimentação, como é que esses povos se alimentavam, tudo isso se pode descobrir através do quê? Através dos vestígios, né? E os sambaquis deixaram esses vestígios nesses montes, né? Que eles organizavam, né? Que eles ergueram. Agora vamos para a atividade referente a esse assunto, que está na página 9, né? Tem um textozinho aí que fala sobre o crânio de Luzia é tão importante para as ciências. Pronto, vou começar a ler o texto e vocês vão terminar aí na casa de vocês, tá bom? Entre os mais de 20 milhões de peças e documentos que pertenciam ao Museu Nacional está o crânio da mulher mais antiga da América, de que se tem conhecimento, um fóssil de mais de 11 mil anos, conhecido como Luzia. Olha só, o crânio ele foi encontrado na década de 1970 em Pedro Leopoldo, sabe aonde? Em Minas Gerais. Termine aí de ler o texto, certo? Dê uma paradinha no vídeo, terminem de ler o texto e depois voltem para o vídeo que eu vou explicar a atividade referente a esse texto, certo? Então vamos lá. Agora responda a pergunta do título do texto. O título do texto tem uma pergunta. Que pergunta é essa? Por que o crânio de Luzia é tão importante para a ciência? Vocês vão dizer por quê? Vão justificar. O crânio dela ele é muito importante. Por que será que é importante? Nessas linhas aí vocês vão colocar por que é importante, certo? Pronto! E agora vamos para a próxima atividade referente a este capítulo. Mais informações. Então, ligada no vídeo. Pronto, e agora vamos falar ainda no capítulo 1, né? Falando sobre os antigos povos indígenas, vamos falar sobre outro povo. Vamos falar sobre os marajoaras. E do povo marajoara, a Protacila entende, sabe por quê? Porque ela viveu, né, muitos anos no Pará. E o povo marajoara viveu nesse estado, né, numa área específica lá do Pará, uma ilha chamada de Marajó. Então vamos descobrir mais sobre esse povo super interessante, sobre esse antepassado nosso. O povo marajoara habitava a região atual da ilha de Marajó até o rio Tapajós. Lembrando, estamos na página 10, hein? Era uma civilização hierarquizada, ó, tinha uma hierarquia, né, com divisão de tarefas e produção agrícola abundante. Então, era um povo bastante organizado. A cerâmica desse povo demonstrava seu alto desenvolvimento tecnológico. Olha só, eles eram conhecedores de muitas técnicas. As mulheres eram responsáveis pela produção. Elas faziam uma massa composta de argila, cascas de árvore e de areia.
em escavações arqueológicas foram encontrados, gente, diversos objetos como urnas funerárias, vasos, estatuetas, enfeites feitos dessa massa, com padrões geométricos, formas femininas e representações de animais da floresta. Então, olha só, além de serem bem organizados, eles produziram muito. E algumas dessas peças estão aí mostradas no livro de vocês. Essas duas peças aqui, ó, tá vendo? Essas duas peças aqui são peças do povo Marajoara, que vivia na atual ilha de Marajó, lá no Pará. E tem uma funerária, não é isso? Que está no Museu Nacional do Rio de Janeiro, e tem um vaso globo lá. E aí tem uma informação importante, a cerâmica marajoara hoje, porque tinha antigamente, né, produzida pelos povos, e a de hoje como é que é? As cores e os traços geométricos da cerâmica marajoara são encontrados até hoje no artesanato local da cidade de Belém, na ilha de Marajó, onde Protacila viveu muitos anos, e lá esse tipo de cerâmica, esse tipo de pintura é muito presente. Observe aí na página 10, no finalzinho da página 10. Como é essa pintura? Esses objetos representam uma importante fonte de renda. Eles vivem dessa pintura, da venda desses objetos que eles fazem. Olha só, agora vamos para a atividade, né? Na página 11 aí, ó, leia o texto, observe a imagem e o mapa e responda ao que se pede. Vou começar a ler o texto e vocês vão terminar, ok? Página 11. Imagine a cena. Você está brincando com seus amigos em um rio, quando encontra alguns pedaços de cerâmica com desenhos indígenas. Pouco tempo depois, um geólogo profissional que estuda a origem e a constituição da Terra passa por lá e descobre que os pequenos pedaços faziam parte de urnas mortuárias. Terminem de ler aí o texto que ele foi tirado da Ciência Hoje das Crianças, né? Se vocês quiserem pesquisar mais, coloquem aí a fonte no site de pesquisa de vocês e obtenham mais informações. É sempre bom a gente pesquisar mais, não é isso? Pronto. E aí tem duas imagens aí, ó. Essas duas imagens que mostram um prato marajoara e a localização da cultura marajoara. E o que eu quero que vocês respondam? Por quê? Os pesquisadores suspeitaram que a descoberta se tratava de um objeto marajoara. Por que será? Vocês vão dizer aí, ok? Pronto. Resolvam aí, porque tem mais coisa relacionada aos nossos povos indígenas, hein? Tô ligada no vídeo. Pronto, e agora vamos para o capítulo 2. O capítulo 2 vai falar sobre o quê? Sobre a diversidade dos povos indígenas, né? Os povos indígenas, eles, né, não dá para você unificar, porque tem muitos povos, não é? Várias tribos com culturas diferentes, até uma maneira de falar diferenciada. Então, existe uma diversidade muito grande e a gente vai considerar essa diversidade aí neste capítulo. Vamos lá? Então, pronto, na página 12. Quando aqui chegaram, os europeus encontraram o povo Tupinambá. Vocês já devem ter ouvido falar desse povo, né? Hoje, eles estão extintos, né? Ocupando boa parte do litoral brasileiro. E acharam que todos os indígenas do litoral falavam a mesma língua. Ledo engano, né? O tupi, eles falavam tupi. Pensaram que todo mundo era, né, daquele jeito, tinha aquela cultura, falava aquela língua, mas não é verdade. Então, os europeus chamaram os povos indígenas do litoral de Tupis e do interior, sabe de quê? De tapuias. Os tupis, eles eram representados como os subcivilizados, porque alguns aceitaram a fazer aliança com os europeus em seus territórios, né? Certo. Já os tapuias eram representados como o posto da civilização, porque muitos desses povos, eles resistiram aos avanços dos europeus em seus territórios. Atualmente sabemos que essa é uma generalização,
né, que não leva em conta a diversidade desses povos. Então foi um erro cometido pelos europeus, né? Eles generalizaram, eles acharam que o povo, né, todos os povos da área, né, extensa do Brasil falavam a mesma língua, eram do mesmo jeito, tinham a mesma cultura, e não é verdade. Com o tempo se descobriu que existiam muitos povos indígenas, muitas culturas, enfim, né? E aí vem aí o dia, né, do índio, que na verdade vocês já sabem que, né, que não é mais índio, né? Mas é um dia para a gente refletir sobre a real situação do indígena, o dia 19 de abril. Né? O dia 19 de abril é comemorado o dia do índio, mas vocês sabem que não é só índio, mas são povos indígenas. Então vamos refletir mais sobre esse assunto, né? E tem atividade referente ao Dia dos Povos Indígenas, hein? Então fica ligado aí. Pronto. E aí, para identificar um povo indígena, estudamos sua língua, as de origem semelhante fazem parte do mesmo tronco linguístico, olha só, que se divide em famílias linguísticas. Então, nós temos o que? Ramificações, né, das várias línguas, as várias culturas. Os dois principais troncos são o Tupi e o Macro-G. Existem mais de 180 línguas indígenas diferentes. Olha só. E agora vem a atividade. Que tal vocês pesquisarem sobre essas tribos indígenas? Pesquise aí. Protacila quer informações relacionadas às várias tribos indígenas e as várias línguas que esses povos indígenas falam, ok? Então fiquem atentos aí, coloque essas informações aí nos comentários, certo? Pesquise, dê uma paradinha, pesquise aí, porque é sempre interessante, vai chegar o dia do indígena aí, e aí vocês precisam considerar essas informações, não é verdade? Ok? Estou aguardando nos comentários, hein? Agora vamos para a atividade na página 13, vamos lá? Assista ao audiovisual Os Povos Indígenas, está lá, né, na parte interativa do módulo, né, na plataforma, e em seguida leia o texto e responda as questões. Dá para responder as questões sem ouvir o áudio, certo? Porque as informações elas são todas referentes ao texto, mas é bom, quem tiver acesso, é bom assistir. Terracus foi outro termo usado para se referir a diversos povos indígenas. Muitos deles eram nômades, vocês sabem que são nômades, né? Que tinham que se deslocar de um lugar para outro para obter comida, né? Antes da chegada dos europeus e aprenderam a usar os cavalos para se locomover. Termine de ler o texto e responda a seguinte questão. Qual a colonização afetou as populações indígenas que aqui viviam? Como a colonização portuguesa, ela afetou, né? Modificou muita coisa. E o que foi que modificou? Coloquem aí nas linhas para mim. Agora vamos para a atividade de bumerangue. Esta atividade de bumerangue, Protacila quer que vocês façam, tirem foto e enviem para mim, certo? Como pesquisa interativa. Volte à imagem da abertura. As crianças da etnia Calapolo estão se apresentando, falando de seus costumes e de seu cotidiano. Vimos aqui muitas representações que os europeus fizeram dos povos indígenas ao longo do tempo. Como será que eles se representam hoje? Vocês vão pesquisar, vão buscar escritores, diretores de filmes, rádios indígenas e preparar uma exposição com o que vocês pesquisaram, né? Então, individualmente, cada um vai pesquisar sobre o quê? Sobre escritores, diretores de filme e rádios indígenas. E vão fazer um vídeo, certo? Vou fazer um vídeo falando sobre a pesquisa de vocês.
As informações que vocês escolheram, vocês vão explicar isso no vídeo, ok? Vou ficar guardando o vídeo no privado para obter essas informações, certo? Aguardando os vídeos, hein? E essas pesquisas. Sei que muita coisa interessante vou descobrir que vocês irão me trazer, certo? Pronto. E terminamos, né, a atividade de história. Agora só na próxima quinzena. Então, um beijo, um cheiro e um queijo. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, meus amores. Fui.